Você já ouviu falar no The Academy Awards? Pois é, esse é o nome oficial de uma das premiações mais importantes da indústria do cinema. Eu tô falando do Oscar. Esse prêmio, que é entregue anualmente pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, foi criado para prestigiar atores, atrizes, diretores e, é claro, para promover os filmes do ano. Então se prepara que hoje a gente vai fazer uma viagem pela história do Oscar. A gente vai saber como ele surgiu, onde, porquê, como funcionam as premiações. Eu sou o Matheus Prado e você tá no Cinemagem. No dia 11 de maio de 1927 surgia em Los Angeles, na Califórnia, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. E ainda que a gente não possa negar que isso é um fato muito importante para a história do cinema, os motivos que geraram a criação dessa academia não foram assim tão glamurosos como se espera. Um cara chamado Louis B. Mayer, que na época era o chefão do estúdio MGM, ele era o Mayer de Metro-Goldwyn-Mayer, olha só, ele queria criar uma instituição que pudesse mediar as disputas entre os estúdios e os profissionais da área do cinema, né? Naquela época, essas discussões eram bem comuns, qualquer coisa dava piseiro, então ele queria criar um estúdio, queria criar uma instituição, aliás, que resolvesse esses problemas. E no começo, quando a academia surgiu, ela só tinha 5 setores. Esses setores representavam as profissões dentro do cinema, que eram atores, diretores, roteiristas, produtores e técnicos. Essa categoria técnicos, ela abrangia tudo além dessas outras 4 que eu falei. Com o tempo as coisas foram mudando, eles foram subdividindo essas categorias e hoje em dia a gente tem 17 categorias, né, diferentes, porque separou diretor de fotografia, diretor de arte, separou o técnico em várias outras categorias. Ainda assim, a categoria mais numerosa até hoje é a dos atores. Dessa forma é bem óbvio, né, que os atores têm mais influência dentro da academia e mais influência nas votações. Só que a história do Oscar, propriamente dito, só começou alguns anos depois. A primeira entrega do Oscar aconteceu no dia 16 de maio de 1929, na Sala Blossom do Hotel Roosevelt, na Califórnia, lá em Los Angeles e tal. E foi uma premiação bem simples para 250 convidados só. Essa primeira cerimônia foi apresentada pelo ator Douglas Fairbanks e pelo diretor William C. DeMille. As entradas, né, na época custaram só $10, assim. Só, né, modo de dizer, porque naquela época $10 era muito dinheiro. A premiação durou só 15 minutos e eles distribuíram 15 estatuetas, ou seja, uma média de 1 estatueta por minuto. Bem diferente do que acontece hoje em dia, que o Oscar é uma cerimônia gigantesca que dura quase 3 horas, às vezes mais do que 3 horas, e é transmitida para o mundo inteiro. Um fato curioso é que o Oscar só passou a ser televisionado em 1953, e essas transmissões só incluíam os Estados Unidos e o Canadá. Em 1966, aí a gente teve a primeira transmissão do Oscar a cores. E o Brasil, que costuma estar sempre tão atrás quando o assunto é cinema, foi um dos primeiros países, além dos Estados Unidos e do Canadá, a transmitir o Oscar, junto com o México. O evento foi transmitido aqui via satélite pela TV Tupi. Você sabe qual que é um dos maiores mistérios envolvendo o Oscar? Pois é o nome. Como eu disse no começo do vídeo, o nome oficial da premiação é The Academy Awards. Só que esse nome, Oscar, passou a ser usado desde os primeiros anos da premiação. E ele é usado até hoje e muita gente pensa que esse é o nome oficial. Tanto que a própria empresa, né, a própria academia usa esse nome na premiação. E a história de como esse nome surgiu, ela é bem confusa. Existem várias histórias, ninguém sabe qual que é a verdadeira, mas uma das mais divulgadas e mais tidas como verdadeira é da Margaret Herrick, que ela era na época bibliotecária da academia, né? E ela, quando viu a estátua, disse que a estátua se parecia muito com um tio dela. E adivinha como é que era o nome do tio dela? Era Oscar. Por causa disso, muita gente começou a chamar a estátua de Oscar, né? Ah, o Oscar, o prêmio ali é o Oscar. E o nome pegou. Outro fato interessante é que alguns anos depois, essa mesma mulher, a Margaret Herrick, se tornou diretora executiva da academia. Então a gente vê como que ela conseguiu subir, né? Ela ficou bem influente lá dentro. Será que é porque ela deu nome pra premiação? Ninguém sabe. Alguns anos depois, em 1934, um jornalista chamado Sidney Skolsky, ele era especialista em cinema, ele usou o nome Oscar para se referir a um prêmio que a atriz Katharine Hepburn tinha ganhado de melhor atriz, né? A partir disso daí, todo mundo começou a conhecer mesmo o evento como Oscar. Em 1939, a própria academia começou a usar esse título e desde então a gente só conhece o prêmio como o Oscar, né? E não mais The Academy Awards. Mas The Academy Awards ainda é o nome oficial. E falando dessa estatueta tão famosa do Oscar, você sabia que ela só mede 33 centímetros e pesa menos que 4 quilos? Pois é, ela foi criada pelo diretor de arte Cedric Gibbons, que trabalhava no Metro-Goldwyn-Mayer. E ela representa um homem nu segurando uma espada em pé em cima de um rolo de filme. No começo, elas eram feitas de bronze, mas daí com o estouro da Segunda Guerra Mundial, quase todos os metais se tornaram raros, então a estatueta passou a ser feita de gesso. Com o fim da guerra, foi adotado o modelo que é usado até hoje. As estátuas passaram a ser feitas de estanho, folheadas com ouro, cobre, níquel e prata.
No começo, a academia só tinha 36 membros. Hoje em dia são mais de 6.000 pessoas de todas as partes do mundo votando em cada uma das categorias específicas. E cada integrante de cada uma das categorias vota só na sua categoria. Por exemplo, os atores votam só em atores, diretores só votam só em diretores. Exceto na categoria Melhor Filme, que todo mundo vota, e na categoria Melhor Animação e Melhor Filme Estrangeiro. Nessas duas categorias são criados um time de profissionais aí multidisciplinares e eles seguem algumas regras específicas que não são divulgadas para escolher esses filmes, né? Mas como que essas votações funcionam? Bom, eu vou tentar explicar, mas é um processo bem complicado, então eu vou resumir para que seja fácil de entender. Tudo começa com as votações livres. Nessa parte, os membros podem votar em qualquer filme que eles quiserem. Eles escolhem uma lista de filme e mandam para a academia. Essa lista pode ser feita tanto online quanto através de cédulas que eles distribuem. Então, cada membro vota nos filmes que ele quiser, seguindo uma ordem de preferência. Essas listas são mandadas por uma empresa chamada PricewaterhouseCoopers. Essa empresa já presta serviço ao Oscar há mais de 80 anos e é ela que faz a lista com os indicados oficiais. A lista com esses indicados é divulgada em janeiro. Já com a lista dos indicados oficiais em mãos, os membros da academia podem votar de novo nos profissionais e nos filmes que eles mais gostam. E a contagem desses votos ela é bem rápida, ela dura só 3 dias e apenas 2 pessoas no mundo todo ficam sabendo dos vencedores. Essas 2 pessoas são executivos do alto escalão da PricewaterhouseCoopers e eles levam os envelopes com o nome dos vencedores para premiação numa maleta e geralmente são convidados de honra ali da premiação. Algum tempo atrás as coisas eram diferentes e todo mundo na academia ficava sabendo dos vencedores. Eles chegavam a mandar a lista para a imprensa antes de acontecer a cerimônia. Só que uma vez aconteceu um problema e alguns meios de comunicação divulgaram a lista dos vencedores antes da premiação. Então, por causa desses problemas, a academia decidiu mudar o sistema e agora ninguém sabe dos vencedores antes do dia da premiação, só esses 2 caras. E existem algumas regras para que um filme seja elegível ao Oscar, né? Primeiro é que ele tem que ter mais de 40 minutos, exceto, claro, na categoria de curta-metragem. Outra regra é que ele tem que ter sido exibido em Hollywood, né, de forma comercial, por pelo menos 7 dias, ali na cidade de Los Angeles. Se ele não tiver sido exibido ali comercialmente por pelo menos 7 dias, ele não pode ser indicado ao Oscar. Filmes que estreiam diretamente na TV ou na internet também não são elegíveis ao Oscar. Ele tem que ter passado no cinema antes. Agora eu vou falar algumas curiosidades rápidas sobre os vencedores. Você sabe qual foi o filme que ganhou mais prêmios na história do Oscar? Em primeiro lugar, a gente tem o Titanic, que foi indicado em 14 categorias e levou 11 prêmios. Depois a gente tem o Ben-Hur, que foi indicado em 12 categorias e também ganhou 11. Em terceiro lugar, a gente tem o Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, que foi indicado em 11 categorias e ganhou as 11. Depois a gente tem Amor Sublime Amor, que foi indicado em 11 categorias e levou 10 prêmios. E por fim, a gente tem O Vento Levou, que foi indicado em 13 categorias e levou 10 prêmios, só que 2 deles foram honorários. Se a gente for considerar bem, O Senhor dos Anéis é o filme que mais ganhou, porque ele foi indicado a 11 e ganhou as 11, né? Enquanto que o Titanic foi indicado a 14 e só ganhou 11. Então, ainda que os filmes tenham o mesmo tanto de premiações, O Senhor dos Anéis ganhou todas as quais ele foi indicado. Agora vamos às pessoas que mais ganharam prêmios. Em primeiro lugar, a gente tem o Walt Disney. Ele foi indicado a nada mais, nada menos do que 59 vezes. Dessas 59, ele ganhou 22. Depois a gente tem o Alfred Newman. Ele foi indicado 45 vezes e ganhou 9. Depois a gente tem a Edith Head. Ela foi indicada 35 vezes e ganhou 8. O Alan Menken foi indicado 19 vezes e ganhou 8 também. E por fim, a gente tem o Fred Quimby, que foi indicado 17 vezes e ganhou 8. O compositor norte-americano Alan Menken, com 67 anos, é a pessoa viva com o maior número de prêmios. Ele tem 8 estatuetas ali na estante da sala e ele foi responsável pela trilha de filmes como Pocahontas, A Pequena Sereia e o novo A Bela e a Fera, que vai estrear agora em 2017 com a Emma Watson. Para a maioria das pessoas, a Carmen Miranda é o mais próximo que o Brasil já chegou de ganhar o Oscar, né? Isso pode ser um fato, considerando que ela até hoje ainda é a única latino-americana a ter as mãos ali gravadas na calçada da fama. Só que tem um fato importante sobre isso, é que a Carmen Miranda não era brasileira, ela era portuguesa. Apesar de ter vivido a vida inteira no Brasil, ela era portuguesa. Isso, é claro, não diminui o mérito dela, ela foi extremamente importante para o cinema, não só para o cinema nacional, mas para o cinema mundial. Ela chegou ao ponto de ser a atriz mais bem paga de Hollywood. Só que eu vou deixar bem claro aqui que o Brasil já chegou bem perto, na verdade o Brasil chegou até ganhar o Oscar, né? Eu vou explicar mais ou menos isso aí para vocês. A gente tem alguns filmes 100%
100% brasileiros que já foram indicados ao Oscar e não conseguiram ganhar. Alguns desses filmes são O Pagador de Promessa, O Quartilho, Cidade de Deus, Que é Isso, Companheiro, esses filmes que a gente já conhece. Um mais recente, O Menino e o Mundo, agora de 2016 também, que concorreu na categoria de melhor animação. Só que a gente também tem algumas coproduções brasileiras com outros países que foram indicadas ao Oscar e ganharam. Olha só que filmes são. A gente tem o filme Orfeu do Carnaval, de 1960, que é uma coprodução entre Brasil, Itália e França. Esse filme concorreu na categoria de melhor filme estrangeiro e ganhou. A gente tem também O Beijo da Mulher-Aranha, um filme de 86, do diretor Hector Babenco, que infelizmente faleceu recentemente. Esse filme foi indicado em 6 categorias e venceu uma de melhor ator pro William Hurt. O Beijo da Mulher-Aranha é uma coprodução entre o Brasil e os Estados Unidos. E o Hector Babenco, junto com o Fernando Meirelles, são considerados o elo mais próximo que o Brasil tem com o Oscar. Mas hoje em dia, muitos outros diretores estão se destacando bastante em Hollywood. É o caso do Padilha e do Poyart. A gente também tem alguns atores brasileiros que estão lá em Hollywood e estão fazendo muito sucesso, como o Rodrigo Santoro, Wagner Moura, que fez alguns filmes, a Alice Braga e a Morena Baccarin. Esse é o vídeo de hoje aqui no Cinemádio. Eu espero muito que você tenha gostado, porque deu muito trabalho pra fazer. Então, se você gostou mesmo, clica no like aí, compartilha o vídeo com seus amigos e tal, e ajuda a divulgar para que mais pessoas conheçam o trabalho e mais pessoas saibam da importância do Oscar pro cinema e da importância do Oscar pro Brasil e tudo mais. Então ajuda a divulgar, que vai ajudar muito o canal. Esse vídeo de hoje faz parte da série Roteirizando, uma série aqui do canal que tem como objetivo contar as histórias que envolvem o cinema, como o cinema surgiu, quem são os precursores de tudo isso daí. A gente já tem um vídeo aqui sobre a história do 3D que você pode conferir aqui na lateral, e muito em breve vão sair muitos outros vídeos sobre esse mesmo tema. Se você quiser saber mais sobre o Cinemagem, todos os links do site e das redes sociais estão na descrição do vídeo. Clica lá que você vai conhecer. Então é isso aí, eu sou o Matheus Prado e a gente se vê na semana que vem. Até mais! Atores, diretores, roteiristas, produtores e técnicos. Essa primeira cerimônia foi apresentada pelo ator Douglas Fassbender. Ai, que calor maldito! Pois é, ela foi criada pelo diretor de Attic. Diretor de Attic. Sai, Gumball. Vou jogar esse cabelinho pra trás. Não. Eu fico mais gordo ainda. Nossa.